Boa noite, guardiões da semente da seara infantil. Boa noite. Hoje nós temos uma aula muito especial e a nossa aula hoje com o tema Como ensinar a criança a adorar. Como ensinar a criança a adorar? Você já pensou sobre isso? Ou você simplesmente chega lá na classe ou no culto infantil e convida as crianças, vamos cantar um corinho, vamos cantar um cântico. Aí você começa a cantar com as crianças, assim, do nada, sem ensinar para elas que aquele é um momento de adoração, sem ensinar para elas que aquele é um momento de louvor a Deus. Como é que você inicia esse momento de louvor e adoração lá com as suas crianças na igreja? Me conta aí, como você inicia o seu momento de louvor e adoração com as crianças na igreja? Ou até mesmo em casa, no culto doméstico. Você simplesmente convida as crianças para cantar e já começa a cantar, ou pede as crianças para escolher um corinho e já começa a cantar, ou você tem um momento de reflexão primeiro com as crianças, para mostrar para elas quão é importante esse momento. Será que as crianças da nossa igreja, os nossos filhos, será que elas sabem realmente o que é adorar e o que é louvar a Deus? Ou será que elas cantam por cantar? Cantam porque gosta da música, gosta do ritmo, gosta dos gestos, gosta do visual que você mostra? Você já parou para pensar sobre isso? Então, hoje nós vamos parar para falar sobre isso. Como ensinar as crianças a adorar a Deus, a louvar a Deus. Por que esse tema? Porque o objetivo nosso, enquanto guardiões da semente da seara infantil, o nosso objetivo não é igrejar as crianças. O nosso objetivo é engajar as crianças na igreja de forma que elas conheçam o Salvador, de forma que elas conheçam a Deus, adorem a Deus, louvem a Deus e sirvam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, conforme Jesus disse para a gente fazer. Então, é de suma importância a gente parar para pensar sobre isso, que muitas vezes as crianças são apenas igrejadas, mas não são transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, porque estão muitas vezes acostumadas a ir para a igreja, cantar uma musiquinha, escutar uma historinha, colorir uma folhinha, receber uma lembrancinha e tchau. As crianças não são confrontadas, as crianças não são levadas a meditar no que elas estão ouvindo lá, através daquela história. As crianças não são despertadas para meditar, para refletir sobre a letra da canção que elas estão cantando e para quem elas estão cantando. E nós, enquanto educadores cristãos, nós, enquanto obreiros da seara infantil, nós muitas vezes falhamos. Falhamos em não ensinar a criança a adorar e a louvar a Deus. Sim, é triste, mas nós falhamos. Então, queridos e queridas guardiões da seara infantil, hoje nós vamos trabalhar esse tema. Como ensinar as crianças a adorar a Deus. E entender o quanto isso é importante. Porque muitas vezes eu mesma já escutei alguns pais falarem assim, quando a pessoa chega na adolescência ou na juventude, aí afasta da igreja, não quer ir para a igreja. Aí, muitas vezes a gente escuta os pais falando assim, mas meu filho foi criado na igreja.
Meu filho foi lá criado na salinha das tias lá da igreja, aí chega na adolescência, chega na juventude, não quer mais saber da igreja. É porque eles foram igrejados. Eles não foram alcançados pelo poder da palavra de Deus. E nós, enquanto pais, enquanto obreiros da seara infantil, nós temos esse objetivo. Nós temos essa missão de ensinar as crianças os caminhos do Senhor, ensinar as crianças a louvar e adorar a Deus. E não apenas cantar por cantar. Tá bom? Então, hoje, para começar, nós vamos entender primeiro o que significa a palavra adoração. O que significa essa palavra para você? O que é adorar? Você já leu essa palavra alguma vez na Bíblia? Você já adora a Deus de fato e de verdade, como Ele merece? Adoração, em hebraico, a palavra para adoração em hebraico é chá. Eu não sei falar hebraico, mas eu tô só lendo aqui, tá? É chá, que significa inclinar-se, curvar-se, abaixar, prostrar, adorar, fazer reverência. Então, isso é adorar. Então, tanto no hebraico quanto no nosso dicionário português, nós vamos encontrar o significado da palavra adorar dessa forma. A palavra adorar significa curvar-se. Então, eu costumo dizer para as crianças assim: vocês já assistiram algum filme que tem um rei, que tem uma rainha, e que as pessoas, quando chegam diante delas, as pessoas fazem um movimento assim, ou abaixam a sua cabeça em sinal de respeito, em sinal de reverência, em sinal de dizer: eu te respeito, você é autoridade sobre mim, é você quem manda em mim, o que você fizer, o que você mandar, eu vou fazer. Então, eu costumo pegar esse exemplo às crianças. Por quê? Porque é necessário que a criança, ela tenha um exemplo de algo bem próximo dela, para ela poder entender muitas vezes o significado das coisas. Então, é possível que as nossas crianças nunca tenham estado diante de um rei, de uma princesa, de uma rainha, não é verdade? Mas elas já assistiram muitos filmes, muitos desenhos que contêm princesas, príncipes, rainhas e reis. Então, eu levo essa referência para elas. Eu levo esse exemplo. Falo, então, lá no filme, eles não fazem aquela curvatura com o corpo, adorando, reverenciando o rei. Então, é isso que nós devemos fazer para Deus. Porque Deus é o Rei eterno e imortal, invisível, mas Ele é real. Nós não podemos ver Deus, mas Ele está aqui. E Ele é o Rei do universo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós falamos isso com as crianças, elas já começam a imaginar-se de frente com Deus, adorando a Deus. E Deus é o único digno de todo louvor, de toda adoração, da gente se abaixar, ajoelhar, prostrar, fazer reverência diante dele. Então, quando nós cantamos lá na igreja e a gente põe a mão no coração, a gente levanta a mão, a gente abaixa a cabeça, ou a gente vai orar e fica de joelhos, a gente está reverenciando a Deus. A gente está adorando a Deus com o nosso corpo, com a nossa voz, com as nossas atitudes. E é isso que Deus deseja de nós. E a primeira vez que nós encontramos a palavra adorar na Bíblia é lá em Gênesis 22:5, quando Deus requer de Abraão que ele sacrifique o seu filho Isaque. Então, Abraão chama Isaque: vamos, filho, nós vamos adorar. E aí ele leva Isaque
lá para cima, lá do monte. E os empregados de Abraão vão juntos para carregar a lenha que vai acender o fogo para queimar o holocausto, né? O sacrifício. E aí ali, enquanto eles estão preparando para subir para o monte, os empregados de Abraão perguntam para ele: para onde você vai? Aí Abraão responde para eles: fiquem aqui, porque eu e o meu filho vamos lá em cima no monte, nós vamos adorar a Deus e depois nós vamos voltar. Então essa é a primeira vez em que a Bíblia cita a palavra adoração, quando Abraão fala que ele vai adorar a Deus. E ele tem tanta fé que Deus vai prover o sacrifício para aquele momento, que ele fala assim: e voltaremos, ou seja, eu e meu filho voltaremos. E a gente sabe do restante da história, né? Se você não sabe, vai lá em Gênesis no capítulo 22, vai ler a Bíblia e matar sua curiosidade, tá bom? Então, adorar não é apenas a gente ir na igreja, a gente cantar. Adorar é conhecer a Deus, é amar a Deus de todo o nosso coração. E somente prestar culto a Deus. Isso é adorar. Quando nós prestamos culto a Deus, praticando a obediência a Ele, exaltando a sua soberania acima de tudo e de todos, nós estamos adorando. Nós estamos declarando a autoridade e o poder de Deus acima de tudo e de todos. Então, isso é adorar. Adorar não se limita a você pôr a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja e cantar e levantar a mão. Não se limita a isso. Adorar se limita a uma vida de obediência a Deus, de submissão à sua autoridade, de submissão à sua vontade, assim como Abraão fez. Então, nós devemos ensinar a criança que a adoração não se limita apenas a isso, quando vamos à igreja, mas em todo tempo e em todo lugar nós devemos adorar a Deus. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. É preciso compreender que para ensinar a gente precisa ser exemplo. Já ouviu aquela frase que diz: o exemplo fala mais alto do que as suas palavras? Então, as crianças, elas estão o tempo todo observando a gente. O tempo todo. A criança, se você chega lá no culto, na igreja, e você tá conversando, tá com o celular ligado lá, olhando mensagem, olhando Instagram, não sei o que, não sei o que. Na hora do culto, se você fica só levantando e saindo da igreja para lá e para cá na hora do culto, a criança tá ali observando você. Então, você precisa dar o exemplo para as crianças. Você precisa dar o exemplo. Paulo falou em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele tinha uma vida consagrada a Deus. E ele falou assim: olhem para mim, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Será que nós podemos dizer isso? Que nós imitamos a Cristo? Cristo, ele serviu a Deus até a morte. Ele se submeteu à vontade de Deus, ele obedeceu a Deus até a morte. Enquanto Jesus andou aqui na terra, Jesus mostrou para nós o que era adoração. O tempo todo, em tudo, Jesus estava adorando e louvando a Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso exemplo, compreender que nós precisamos demonstrar através das nossas atitudes, das nossas expressões até, expressões faciais, expressões corporal, expressão vocal. Nós precisamos demonstrar através de tudo isso como nós adoramos a Deus.
Então, se você tá lá no culto, adorando a Deus, no horário, lá na adoração a Deus, você tá lá com a mão no coração, você tá lá levantando a mão, declarando a Deus, né, todo louvor, toda adoração, você tá lá adorando a Deus com palmas, exaltando o nome do Senhor, a criança tá ali te olhando, te observando, e elas vão fazer igual, porque a criança aprende mais através do exemplo. Sabia? Quanto mais ela vê os adultos fazendo, mais ela vai aprendendo. Entendeu? Então, ensine a adoração e o louvor. Ensine que a adoração e o louvor é um momento de celebrar, de homenagear, de honrar, de engrandecer, de elogiar, de admirar, de agradecer, de glorificar, de enaltecer a Deus com ações, com palavras, com gestos e com músicas. Olha só. Então a gente precisa falar para as crianças no horário do louvor. Nós agora vamos adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus, elogiando a Deus, falando como Ele é lindo, como Ele é bondoso, como Ele é maravilhoso, como Ele é poderoso. Nós podemos engrandecer a Deus dizendo que só Ele tem a maior autoridade sobre tudo e sobre todos. Nós podemos ter um coração grato, agradecer a Deus, expressar nossa gratidão a Deus por tudo e por tanto que Ele faz por nós. Então, ensine a criança que através das suas ações diárias, das palavras que saem da sua boca, dos gestos e das músicas que nós cantamos, nós estamos adorando e louvando a Deus. E esse momento do louvor e adoração, ele é preciso ser muito bem preparado. Assim como você se prepara muito bem para contar a história, você prepara todo aquele material ali, todo aquele recurso didático, pedagógico para contar a história bíblica, você precisa preparar também e muito bem preparado esse momento de louvor. Porque esse é um dos momentos que a gente muitas vezes não prepara. A gente corre atrás para preparar uma história, um recurso visual, um versículo visualizado, uma atividade para as crianças fazerem. E lá na hora do louvor, o que você faz? Canta qualquer música que vier na telha. E não é assim. Não é assim, porque o momento de adoração, o momento de louvor a Deus é muito especial. E a criança precisa saber disso, reconhecer isso e valorizar isso. E se você não valoriza isso, como é que a criança vai valorizar? Então, nesse momento que você vai preparar, seja sua aula, seja um culto infantil, uma mensagem, um trabalho evangelístico com as crianças, prepare o momento de louvor com antecedência. Prepare também o material que você vai usar, porque às vezes você vai usar um recurso visual para ensinar uma canção. E aí você precisa ter aquele recurso na mão, preparado com antecedência. Então, antes, ore a Deus. Senhor, eu vou preparar agora o momento de louvor e adoração para as crianças. Qual o cântico que o Senhor deseja que as crianças cantem para o Senhor? Deus vai te falar. E é tão lindo quando Ele fala, é tão lindo quando você se submete à vontade de Deus para preparar esse momento tão especial, tão maravilhoso, que você sente o fluir da presença de Deus ali naquele lugar, na vida das crianças, na sua vida. Então, você pode usar vários recursos para trabalhar esse momento de adoração e de louvor. Você pode usar fantoche, gestos, você pode usar projetor, você pode usar música ao vivo, se você tiver alguém que toca, né? Pede para tocar as canções para você. Se você não tem ninguém que toca, ou se você acha, ai, tia, eu não sei cantar bem e tal, baixa música da internet, né? A internet tá aí com tantas músicas lindas. E não se esqueça de sempre trazer músicas para esse momento de louvor e de adoração. Traga canções
que estão condizendo com a mensagem, com o ensino que você vai ministrar naquele dia, para reforçar o ensino. Na nossa aula da semana passada, nós trabalhamos com o tema a importância da música, como, né, a importância da música para as crianças, para ensinar as crianças a conhecer a Deus, a conhecer a sua palavra. Então, se você perdeu a aula da semana passada, vai lá no YouTube, no canal A Seara Infantil, procura lá a importância da música no ensino, aprendizagem das crianças, que você vai ver lá como a música é importante para trazer um ensino, para trazer tantas coisas maravilhosas para as crianças. Então, prepare esse momento com antecedência. Ore a Deus pedindo a direção de quais cânticos, qual a melhor maneira que você vai conduzir esse momento com as crianças. Lembre-se do que Jesus disse em João 15:15. Sem mim, nada podeis fazer. Então, quando nós fazemos as coisas conectadas com Jesus, debaixo da graça, do poder e da vontade dele, nós sabemos que o nosso trabalho vai frutificar. Então, ore pedindo ao Espírito Santo que no momento da adoração, as crianças possam adorar verdadeiramente, de todo o coração. E ensine isso para elas. Não esqueça, os cânticos e materiais usados devem atender à faixa etária de cada criança. Então, quando você for trabalhar lá, o momento de louvor, no momento que você estiver preparando o seu momento de louvor e adoração, pense primeiro na faixa etária das crianças. Quais as canções que você pode ensinar para aquela faixa etária? Lembrando que as crianças menores, você precisa ensinar canções menores. Se você quer ensinar um hino para as crianças menores, eu recomendo que você ensine apenas o refrão, porque elas têm capacidade de memorizar, sim, mas talvez um hino grande fica difícil, né, para elas. Então, ensine o refrão, e à medida que as crianças vão crescendo ali na igreja, você vai ensinando mais um pedacinho do hino, mais outro pedacinho. Daqui a pouco elas sabem o hino inteiro. Então, prepare o material que você vai usar, prepare os cânticos de acordo com a faixa etária das crianças. O cântico que você vai utilizar no momento de louvor e adoração deve ter conteúdo bíblico. Deve ter conteúdo bíblico. Cuidado, se é um momento de louvor e adoração, você não vai cantar tchutchuê, tchutchuê. Não, esse aí, tchutchuê, é uma canção para você cantar com as crianças num momento de lazer, lá na EBF, lá no momento, né, numa festinha, nas brincadeiras. Então, você pode cantar. Ratatá, ratatá, guli, 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 ratatá, auê, auê, Jesus ama você. São cânticos para você cantar no momento de festivo com as crianças. Agora, o momento de louvor, de adoração, deve ser um momento de reverência. A gente precisa ensinar isso para as crianças. Então, escolha cânticos que possuem conteúdos bíblicos, que seja de uma letra fácil, uma letra clara, que tenha um visual com tamanho apropriado para atender a quantidade de crianças que você está trabalhando. Para as crianças menores, né, eu já falei, escolha cânticos pequenos. Para as crianças maiores, você pode ensinar os cânticos que já cantam na igreja. Os cânticos adultos cantam, as crianças maiores amam, né? Outro dia nós fomos fazer uma celebração kids com as crianças, que é o culto infantil, e aí eu coloquei 2 crianças para dirigir o louvor, e eu falei para elas com antecedência, quando a gente estava preparando, falei, olha, vocês vão escolher três canções, e elas escolheram
o menino escolheu 3 e a menina escolheu 3. Então, foram 6 canções. Então, cada um escolheu 3 canções, entendeu? Aí, eu achei interessante porque a maioria das canções eram 6 canções e a maioria dessas canções eram canções que os adultos cantam na igreja. E essas crianças que dirigiram o louvor são crianças de 8 e 9 anos. Então, é importante, né, nessa faixa etária ali de 8, 9, 10, 11 anos, elas não querem cantar mais 3 palavrinhas só. Elas não querem cantar mais Papai do céu, hoje eu quero te agradecer. Elas não querem cantar mais isso. E nós precisamos respeitar a faixa etária das crianças, tá? Então, ao preparar seus cânticos, pense na faixa etária, se são crianças maiores, crianças menores. Ah, tia Áurea, as crianças maiores e as menores ficam juntas, como é que faz? Canta equilibrado. Se você vai cantar 4 canções no louvor, canta 2 canções para os menores, 2 canções para os maiores. E fala para os maiores, olha, eu gostaria que vocês me ajudassem a ensinar os menores essa canção. Porque vocês já sabem, aí como a gente vai colocar eles para trabalhar, eles vão ficar felizes, né, em participar. Então, é importante você utilizar gestos, né? Com as crianças menores, você pode utilizar gestos, igual eu citei aqui. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Tralalalalalalala. Então, para as crianças maiores, você vai ensinar coreografia. Ensinar, olha, Davi, ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Você pode até ler esse texto que está lá em 1 Samuel 6,14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E tem vários salmos na Bíblia que fala para a gente adorar o Senhor com danças, né? Então, eu vou ensinar para vocês uma coreografia, aí você pode ensinar para eles uma música que tenha uma coreografia, né? E é importante lembrar que essa coreografia, eles vão usar a expressão corporal, então que seja uma coreografia decente, né, gente? Vamos pensar nisso aí, tá bom? E vamos sempre falar, nós estamos aqui dançando na presença do Senhor, adorando o Senhor com o nosso corpo. Então, com todo o nosso corpo, nós vamos adorar o Senhor. Uma coisa muito legal é se você tem uma criança lá no seu grupo que toca algum instrumento, convide essa criança para tocar os cânticos durante o louvor. Prepare os cânticos com antecedência, entregue para os pais e pede para os pais ensaiarem com as crianças durante a semana. Vai ser muito legal. Motive elas a participar desse momento de louvor, porque você já vai estar treinando aí um ministro de louvor aí para o futuro, né? E ensinando também que nós devemos oferecer a Deus os nossos dons e talentos. Ensine para a criança que adoramos a Deus quando ofertamos a Ele o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso talento, o nosso corpo, a nossa mente, os nossos corações. Então, o momento da oferta é um momento de adoração também. Quando eu falo que oferta, pode ser de todas essas coisas que eu citei. E nós temos o momento da oferta do dinheiro também, que nós ofertamos os dízimos, as ofertas, né? Então, fala para a criança que aquele dinheiro vai ser usado na obra do Senhor, para atender as necessidades da igreja, né? Então, esse é um Deus, é o dono do ouro e da prata, é o dono de tudo. Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja física aqui da terra precisa para pagar água, pagar luz, para se manter, não é verdade? Então ensine para as crianças que nós precisamos ofertar também dessa forma para Deus, e isso é adoração. Muito bem. Agora, compreendendo todas essas coisas, a gente vai passar para o momento propriamente dito do louvor e adoração. Como é que acontece esse momento? Faça a leitura de um texto bíblico que fale sobre louvor e adoração. Então, comece
recebeu as crianças com alegria, abraçou, cumprimentou, conduziu as crianças no lugar que elas vão sentar? Comece abrindo a Bíblia aqui, ó. Abra a Bíblia, prepare um salmo com antecedência, um salmo que fale sobre a grandeza de Deus, que vai exaltar o nome do Senhor, que, por exemplo, no Salmo 118, versículo 14, fala assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então, faça a leitura de um texto bíblico para começar esse momento, né, dentro da palavra de Deus. Ore consagrando a Deus esse tempo. A primeira oração desse momento é importante que seja feita por você. Por você. Você conduzir as crianças. Então, olha, nós lemos aqui: o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele é o meu salvador. Vamos orar agora adorando a Deus. Aí você faz aquela primeira oração, consagrando a Deus esse tempo, convidando Deus para estar presente ali naquele momento. Você pode até orar e pedir às crianças para repetirem, né? Dedicando a Deus esse momento de louvor. Depois que você fazer isso, leia mais um texto bíblico que fale sobre confissão de pecados. Sim, por isso que eu falei, prepare com antecedência o momento de louvor. Porque é um momento que ele segue algumas regrinhas, né? Então, ore, receba as crianças, faça uma leitura de um salmo, um texto bíblico que exalte a Deus, né? Depois ore, depois você pode ler esse versículo que fale sobre confissão de pecados. Por quê? Porque é necessário explicar para a criança que ao entrarmos na presença de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Deus é santo. Deus não tolera o pecado e nós pecamos diariamente. E diariamente nós precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus. Então, nesse momento, você pode convidar uma criança para fazer essa oração, ou auxiliar da sua sala para fazer essa oração, confessando a Deus os nossos pecados, pedindo a Deus perdão. Depois, se você for ensinar um cântico novo, faça de preferência nesse momento do início. Você pode fazer isso logo no início. Gente, hoje eu trouxe um cântico lindo, novo, para a gente aprender. E aí, você vai apresentar o cântico. Se você tem um visual do cântico pronto, você vai mostrar o visual. Se você tem o cântico escrito numa cartolina ou projetado no projetor, então você mostra a letra da música, leia sozinha, depois leia com as crianças se elas souberem ler. Ou se não souberem ler, leia e peça para elas repetirem. Para quê? Para elas tomarem conhecimento da letra da música. Perceba se na letra da música tem alguma palavra difícil, de difícil compreensão para as crianças. Se tem, o que você vai fazer? Você vai ensinar para a criança o significado daquela palavra. Aqui, ó, a Luciana, ela tá perguntando: os hinos da harpa, como fazemos? Então, eu já falei aqui, Luciana, não sei se você entrou depois, mas eu falei aqui no início, que para as crianças menores é bom a gente ensinar apenas o refrão. Depois, com o passar do tempo, você vai ensinando, cada vez você vai ensinando, quando elas pegarem o refrão, aí da outra vez você ensina mais uma estrofe, volta no refrão, até elas aprenderem aquela estrofe e vai assim, até elas vão crescendo e vão aprendendo. Daqui a pouco elas chegam lá na faixa etária em que elas já estão lendo, lá com 8, 9 anos, elas já conseguem ler, né, o inário, e aí elas vão cantar já lendo, né? Então, é importante sempre, quando vai ensinar um hino, uma canção nova, um corinho novo, leia com as crianças a letra da música, ensine para as crianças o significado de palavras difíceis. Por quê? Muitas vezes nos hinos tem palavras assim mais difíceis, né? Com palavras mais elaboradas. Então é importante
Porque o que adianta a criança estar lá cantando? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Aí a criança tá cantando, mas ela não sabe o que é fico pelos séculos do seu amor. A criança não sabe o que é século, né? Então é importante sempre falar o significado, fazer uma interpretaçãozinha rápida do hino, para que na hora de cantar a criança saiba o que ela está cantando. Porque quando ela sabe o que ela está cantando, sim, ela vai cantar de todo o coração, de todo louvor. Então, se for ensinar um cântico novo, faça isso, siga esses passos. Leve um visual ou projete, use o projetor, ou escreva numa cartolina, né? Leia a letra, peça para repetir, ou peça para ler junto com vocês e explique o significado das palavras difíceis. Depois cante para ensinar para eles, ou coloque a música para eles ouvirem, né? E depois, agora nós vamos cantar juntos. Aí cantou juntos. Agora que nós aprendemos, nós vamos cantar de todo o nosso coração para adorar a Deus, pensando em cada palavra desse cântico. E aí você vai conduzir a criança nesse momento de louvor e adoração. Aí sim, ela vai cantar com o coração, com a mente, com a razão, com entendimento. Com entendimento do que ela está falando, do que ela está verbalizando na letra daquela canção. E durante o período de louvor e adoração, peça às crianças para fecharem os olhos, para colocar a mãozinha no coração, levantar a mão, bater palmas. Então você tá cantando lá, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Fala, enquanto as crianças estão cantando, você fala, coloque a mãozinha no seu coração, levante a sua mão, adore a Jesus, feche os seus olhos, pense só em Jesus, pense que nesse momento você está aqui do lado de Jesus ou em frente a Jesus. Fale com ele com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua adoração. Então, leve a criança para esse lugar de adoração, convidando a criança, incentivando, motivando a criança a praticar gestos, a pensar no que ela está fazendo, a sentir a presença do Senhor Jesus. Peça para elas dizerem palavras de louvor, de gratidão, de adoração entre os cânticos. Então, quando as crianças estiverem cantando, lindo, lindo, lindo és, enquanto você está cantando essa canção, pense em quantas coisas maravilhosas, quantas coisas boas o Senhor já fez por você. Pense em quanto o Senhor te ama, quanto Ele cuida de você. Então, vai falando essas coisas para ir conduzindo a criança, né? E entre um cântico e outro, você vai falar assim, olha, antes da próxima canção agora, eu quero que cada um de vocês expresse para Deus, através de uma frase, alguma coisa sobre louvor, louvando a Deus, agradecendo a Deus, adorando a Deus. Aí eu vou começar. Você pode começar para a criança saber o que ela vai fazer, que talvez ela não entendeu o que você falou. Aí você, então eu vou começar. Oh Deus, obrigado por esse dia. Aí espera que a criança fale. Aí no meio, se ficar aquele momento de silêncio que ninguém falou, você fala, oh Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Então fale. Peça as crianças para falar, ou se elas ficarem tímidas, peça para elas repetirem o que você falou. E com o tempo, quanto mais elas se aproximarem de Deus, quanto mais elas entenderem o que é esse momento de louvor e adoração, mais vai fluir do coração delas a palavra de louvor e adoração, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, se o coração está cheio de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, a boca vai expressar isso. E por fim, encerre esse período de louvor e adoração com uma oração.
Você viu aqui que nesse momento de louvor e adoração, a oração está presente o tempo todo, do início até o fim. Então, a oração faz parte desse momento do louvor e da adoração. Então, encerre esse momento. Olha, vamos orar consagrando ao Senhor, entregando ao Senhor o nosso louvor. Aí faça uma oração rápida. Lembre, gente, que com crianças a gente não fica fazendo aquelas orações longas, sabe? A gente precisa ser objetivo, ser claro na oração. Quando você estiver orando com as crianças, principalmente quando você for fazer aquele tipo de oração em que a criança vai repetir. Às vezes, a professora, né, o líder, o dirigente, ele vai fazer uma oração e ele fica orando por muito tempo. Aí as crianças não dão conta, a gente tem que entender isso. Né? Nós falamos agora há pouco sobre a faixa etária das crianças, preparar os cânticos de acordo com a faixa etária delas, e a oração também precisa atender, né, esse momento da criança. Então, agora, eu quero que vocês entendam que esse momento de louvor e adoração, ele deve ser feito lá na igreja, ou quando separar ali as crianças na sala, na classe, ou na escola dominical, ou no culto infantil. É importante que esse momento de louvor e adoração ocupe uma centralidade ali na sua preparação também, tá? Não esqueça disso. Agora, eu vou utilizar aqui um recurso que eu preparei. Eu preparei um e-book, tá? Aqui vou mostrar para vocês aqui. Eu imprimi algumas páginas para mostrar para vocês. Eu preparei esse e-book, Como Ensinar a Criança a Adorar. E com esse e-book aqui, aqui tem todas as instruções, tudo isso que eu falei aqui na nossa live, tá escrito aqui no e-book, tá? Sobre toda a dinâmica de ensinar a criança a louvar, tá escrito aqui, tá bom? Como você vai preparar esse material também, que você vai receber aqui, ó, tudo coloridinho, você vai imprimir. Você pode imprimir tanto na folha Chamex, dependendo, lembra que eu falei? De acordo com a faixa etária, prepare o tamanho do seu visual. Então, você pode, dependendo se for uma turminha pequena, você pode imprimir na folha Chamex, ou você pode imprimir no tamanho A3. Esse tamanho aqui, ó, A3, eu imprimi na impressora normal. Lá você configura a impressora para imprimir em pôster 2x1, que aí é 2 folhas, tá? 2 folhas, tamanho de 2 folhas de Chamex. Então, aqui eu imprimi, aqui você vai ver, deixa eu ver se dá pra você ver aqui. Bem aqui, ó. Não sei se dá pra você ver, que tem um corte aqui, que aqui foi onde eu uni as folhas, onde eu montei o visual. Então, eu imprimi na impressora normal, no tamanho pôster 2x1, e ficou desse tamanho. Então, se você quer um visual maior, aí é só imprimir a impressora para você fazer do tamanho que você quiser. Esse recurso visual, ele está, como eu disse, né, compilado no e-book, com todas as instruções, com todas as informações para você imprimir, tá? Recortar aqui os círculos, ó, daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz. E aí, com esse material todinho, você vai ensinar a criança a adorar. Isso aqui é uma aula prontinha para você ministrar para suas crianças. Uma aula pronta para você ministrar para as crianças sobre o que é adorar, como adorar, onde adorar, quando adorar, quem deve adorar, como vamos aprender a adorar. Então, tá tudo aqui nesse e-book que eu estou oferecendo para você por apenas R$6, tá bom? Se você tá aqui no Instagram, você
deseja comprar, você pode pegar o meu contato lá na bio aqui da Seara Infantil, tem o meu contato. Você pode entrar lá que eu vou te passar, ou então você pode ir no direct e mandar uma mensagem para mim, tá? Que eu vou te passar as instruções para você adquirir esse e-book exclusivo feito para você ministrar uma aula sobre o que é adorar e ensinar sua criança a adorar a Deus. Utilizando esse material aqui, eu posso garantir para você que sua criança vai aprender a adorar a Deus e nunca mais ela vai chegar na igreja só para cantar uma musiquinha, fazer um gestinho. Não, ela vai aprender de fato e de verdade a adorar a Deus. Então, se você quiser adquirir esse material, esse e-book, por apenas R$6, manda uma mensagem para mim no direct ou no meu WhatsApp, que tem o número lá no link da bio, tá bom? E aproveito, quero convidar você para participar do grupo, do clube Guardiões da Semente da Seara Infantil, que é um grupo do WhatsApp. Nesse grupo nós compartilhamos muitas coisas sobre o Ministério Infantil. O link para entrar para o clube da Seara Infantil dos Guardiões está também na bio do perfil da Seara Infantil. Então agora eu falei para vocês que a gente iria ter uma aula teórica e uma aula prática. Ok, então eu já dei a aula teórica, agora eu vou dar a aula prática. Eu vou fazer de conta que vocês são os meus alunos e eu vou dar essa aula que eu preparei aqui para vocês, tá? Então, olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer, né? Nós vamos perguntar para as crianças se elas sabem o que é adorar. Aí nós vamos ler lá na Bíblia, em João 4:24. Todas essas instruções dessa aula todinha tá lá no e-book, tá bom, gente? Vai ler João 4:24, onde Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E aí você vai explicar, né, que Deus é invisível, que Deus é espírito, ele é invisível, ele não tem um corpo físico igual nós, mas ele é onipotente, ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele sabe tudo o que pensamos, ele é onipresente, ele sabe, ele está em todos os lugares. Só um minutinho, pessoal. É que tá tendo uma reunião aqui na casa do vizinho, aí o barulho tá bem alto, eu tentando fechar a porta ali. Mas, bem, vamos lá para nossa aula. Então, eu já expliquei para as crianças, né, que Deus é espírito e que Jesus disse que os seus verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aí eu vou perguntar para as crianças, o que é adorar? Aí é importante você, em cada pergunta, em cada cartaz vai ter uma pergunta. Então, quando você fizer uma pergunta, deixa a criança responder para que você saiba o nível de conhecimento delas e até mesmo para tirar dúvidas ou tirar alguma concepção errada que elas têm a respeito do assunto. Então, o que é adorar? Aí você vai introduzir a figura e perguntar para as crianças como essa pessoa está, o que ela está fazendo. Então, aqui ela está segurando um cartaz dizendo assim, que número 1. Então, aqui é Deus é o primeiro. Deus é digno de toda adoração. Então, você vai falar para eles Salmo 156. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, todos os seres podem e devem adorar a Deus à sua maneira, tanto pequeninos como grandes. Gente, perdão, eu pulei aqui, tá? Isso que eu falei é do próximo cartaz. Desculpa, que eu fiquei tão preocupada com o barulho lá fora que eu dei uma desconcentrada. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. O que é adorar? Então, eu vou falar para as crianças o que é adorar. E aí eu vou explicar para elas o que é adorar. Eu vou explicar o significado da palavra adorar. Que adorar não é só ficar sentado na igreja ou só cantar um cântico, não. Adorar é muito mais do que isso. Adorar
é a gente pensar sobre Deus, a gente reconhecer quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele ainda vai fazer na nossa vida. É mostrar para Deus a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa obediência, o nosso louvor e a alegria de sermos os seus servos. Isso é adorar. E entender que adorar é quando nós nos prostramos diante de Deus. É quando nós reverenciamos a Deus. Então, isso é adorar. Aí vem o segundo cartaz. Aqui. Quem pode adorar? Aí você vai introduzir aqui a figura, vai ler o Salmo 156 e vai falar. Na Bíblia está escrito: todo ser que respira louve ao Senhor. As plantas, os animais também louvam ao Senhor? Louvam sim. Todo ser que respira louva ao Senhor, cada um à sua maneira. Então, quem pode adorar? Todos, grandes e pequenos, crianças, adultos, jovens, adolescentes, todos podem e todos devem adorar somente a Deus. Então, só a Deus e especialmente as pessoas, né? Nós falamos que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, Deus deseja que nós estejamos sempre adorando a Ele. Aí vem o cartaz número 3. Esse daqui eu já fiz diferente. Eu coloquei uma fita adesiva para fixar na hora, tá? A quem adorar? Ah, quem nós vamos adorar? Nós vamos adorar só a Deus, tia Aura? Sim, nós vamos adorar somente a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que somente a Deus? Porque Deus diz em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem uma imagem para adorar, nem do céu, nem das coisas do céu, na terra ou nas águas e debaixo da terra. Não adore nem prostre diante deles, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, Deus nos ensina que nós devemos adorar somente a Ele. Próximo agora nós vimos o que é adorar, mas agora nós vamos ver o que é louvar. O que é louvar? Aí espera as crianças responderem. O que é louvar? O que significa louvar? Louvar o Senhor, Salmo 146, 1 e 2 fala assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, louvar significa dizer através de músicas, através da oração, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é grandioso, poderoso e majestoso. Então, louvar é isso. Adorar é prestar culto, prestar reverência a Deus, respeitar a Deus, né? Cultuar a Deus. Agora, louvar é, no momento da adoração, você louva a Deus com cânticos, com palavras de exaltação a Deus. Você louva a Deus orando, exaltando o nome dele. Então, isso é louvar. Tia Áurea, como nós podemos louvar e adorar a Deus? Então, agora vem o próximo cartaz aqui que eu vou mostrar para vocês. Como podemos louvar a Deus? Então, nós podemos louvar a Deus cantando. Tá vendo que a menininha aqui fazendo um gesto como se ela estivesse pulando? Então, ela e levantando a mão, ela está fazendo uma coreografia. Então, ela está adorando, louvando a Deus com o seu corpo, dançando, com gestos. E esse menininho aqui, ó, ele está com os olhinhos fechados. Ele está também louvando a Deus, cantando com seus olhinhos fechados e louvando a Deus. Aí, a gente vai
também louvar a Deus, ó, de joelhos, adorando através da oração. E podemos também louvar a Deus dessa forma, ó. Ah, Tiaura, é só com os olhos fechados? Assim, igual essa menininha? Não, nós podemos louvar a Deus com os olhos abertos também. Essa daqui, ó, ela tá com os olhinhos fechados, com as mãozinhas levantadas. Sim, ela está reverenciando a Deus, ela está adorando a Deus. Mas essa daqui que tá com os olhinhos abertos e com a mãozinha levantada, ela também está adorando a Deus. Então, nós temos várias formas de louvar e adorar a Deus, né? Com o nosso corpo e principalmente com as nossas atitudes. Porque muitas vezes nós não honramos a Deus, nós não adoramos a Deus com as nossas atitudes quando nós somos desobedientes. Tem que prestar atenção nisso também. Tchaulia, quando? Quando é que nós vamos adorar a Deus? Ah, nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar a Deus, sabe quando? Em todo tempo. Em todo tempo. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário qualquer hora é hora de adorar a Deus, de louvar a Deus, tá? Agora, a outra pergunta que muitas vezes as crianças fazem, onde que nós devemos adorar a Deus? Será que é só lá na igreja que nós devemos adorar a Deus? Onde adorar a Deus? Então, olha aqui. Nós podemos adorar a Deus, sim, na igreja, com a nossa família. Nós podemos adorar a Deus com os nossos amigos, com os nossos irmãos, na igreja, sim. Nós podemos adorar a Deus aqui. Nós podemos adorar a Deus. Deixa eu falar a fita adesiva aqui que soltou. Nós podemos adorar a Deus também, ó, em nossa casa, em nosso quarto. Tem um versículo na Bíblia que Jesus fala assim, ó, quando você for orar, entre para o seu quarto e o seu pai que vê no secreto vai te abençoar. Então, no seu quarto é um lugar de adoração, é um lugar de louvor. Então, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, ore, adore a Deus, louve a Deus no seu quarto. Tenha um momento lá de intimidade com Deus, só você e Deus. Você pode orar, adorar a Deus em casa, também com a sua família, na hora das refeições, né? Agradecer a Deus, louvar a Deus pelas refeições. Também em casa, com a sua família, você pode orar se tiver alguém doente, alguém precisando de receber uma bênção de Deus. Então, nós podemos orar em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar nós podemos adorar a Deus, nós podemos louvar a Deus. Onde nós aprendemos a forma correta de louvar a Deus? Onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Deus deixou escrito na Bíblia tudo o que ele fez, o que ele faz e o que ele ainda vai fazer na nossa vida, na história da humanidade. Então, a Bíblia é aqui nesse livro, a Bíblia, que está escrito do comecinho até o finzinho, como nós vamos aprender a louvar e adorar a Deus e a viver uma vida aqui na terra que glorifica o nome de Deus. Porque nós fomos criados para louvar e adorar, para louvar, adorar e agradecer a Deus, né? Então, olha só. Aqui na Bíblia tem o Salmo 100, versículo 2, que fala assim, ó. Prestem culto ao Senhor. Deixa eu ficar aqui para vocês. Vai ficar o contrário aí, né, para vocês. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Então, a Bíblia diz isso, Salmo 102. Prestem culto ao Senhor. Adore ao Senhor.
Entrem na sua presença com cânticos alegres. Deus ama a alegria. Deus gosta quando a gente entra na presença dele com louvor, com adoração, com alegria. E no Salmo 146, 2 diz assim, ó: louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, esses 2 versículos aqui, ó, que vai no e-book, é para você ensinar para as crianças sobre louvor e sobre adoração, tá? E lá no e-book eu mostro algumas formas, algumas dinâmicas para você ensinar as crianças a memorizar esses versículos. E são versículos que você pode usar em todas as suas ministrações no horário do louvor, tá bom? Então, quando você terminar de ensinar para as crianças tudo isso, o que é adorar, como adorar, onde adorar, a quem adorar, onde nós vamos aprender a adorar a Deus, depois que você ensinar tudo isso, você vai encerrar a sua aula convidando as crianças para adorar a Deus. Então, você pode pedir para elas colocar palavras que expressem gratidão, louvor, adoração. Você pode levar um cântico nesse momento e encerrar esse momento com um cântico. E vai ser uma bênção, porque depois dessa aula aqui, ó, que as crianças tiverem sobre o que é adorar, você vai estar ensinando para elas como adorar a Deus. E a partir desse momento, o fruto que você vai colher depois dessa aula aqui vai ser um coração de criança cheio de louvor, de adoração, de exaltação a Deus. Porque agora, o que ela vai cantar sabendo o que ela está falando. Ela vai cantar com entendimento. O apóstolo Paulo fala isso, né? Eu vou louvar a Deus, eu vou cantar sim, mas eu vou cantar com o coração e com o meu entendimento. Está escrito lá em 1 Coríntios, né? Paulo falando isso, se eu não me engano, em 1 Coríntios. Que ele vai louvar a Deus, cantar cânticos com o seu coração e com o entendimento. Então, é preciso isso. Muitas vezes a gente está cantando, a gente nem sabe o que a gente está falando. É igual a oração do Pai Nosso. As pessoas oram, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí oram. Aí na hora que uma pessoa vem pedir perdão, a pessoa não perdoa. Então, nem sabe o que está falando, não sabe o que está orando, não sabe o que está cantando. Então, é importante você preparar esse momento muito bem preparado e ensinar suas crianças para que elas o façam de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento para o Senhor. Amém? Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui hoje. Se você não tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu quero agradecer sua presença aqui nessa noite. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa, enquanto guardião da semente da palavra de Deus, enquanto obreiro da seara infantil, que você possa transmitir a verdade, a semente verdadeira, que é a palavra de Deus, para o coração das crianças. E é nessa palavra aqui, ó, que você vai encontrar todos os recursos para ensinar a criança a adorar a Deus, a louvar a Deus e a servir a Deus como ele merece, tá bom? Então, se você deseja essa aula completa, esse e-book custa apenas R$6. Você pode fazer o pedido lá pelo link lá do Guardiões da Semente, que tá lá na Seara Infantil, ou mandar uma mensagem para mim no direct, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês e eu vou deixar essa aula salva aqui no Instagram por uns dias. E se você quiser, você pode compartilhar aí com as pessoas do seu departamento infantil, tá bom? Então, olha só, um abraço apertadinho. Muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe abundantemente o ministério de vocês. E que esse material aqui, ó,
possa ser de grande valia, de grande recurso para você ensinar a sua criança a adorar a Deus. Você ensinar a sua criança a louvar a Deus verdadeiramente. É um material muito bom, muito rico, simples e fácil de você fazer e também adquirir, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe. Um abraço apertadinho e até breve.